Inclusive eu. Olha só. Não, a gente é bem responsável aqui. Inclusive todo mundo foi embora, bonitinho. Quero agradecer a todos. Eu quero ensinar uma coisa importante que surgiu aqui e aí tive a ideia de entrar ao vivo para não deixar vocês sem essa explicação. Micro, macro, certo? A escatologia original. Escatologia original. Ninguém entende de escatologia e, portanto, não é original se não entender de dualidade, de quântica, de tecnologia. Porque Deus não é teologia, Deus é tecnologia. Como os protestantes, os católicos e até Allan Kardec e até Freud não conheciam de quântica, não conheciam de tecnologia, não era do tempo deles, então eles não conseguiram entender. Foram visionários, por exemplo, Isaac Newton. Talvez até, vocês sabiam que Isaac Newton fez um apocalipse? Tem um apocalipse de Isaac Newton, ele era insight, era visionário, mas não teve o privilégio que nós temos de entender hoje Matrix, softwares, hardwares, código-fonte, holograma. Eles nem sabiam, nem imaginavam o que é isso, né? Escatologia original é com dualidade, micro e macro. Nós estamos questionando aqui se a GT vai ter 7 anos ou 40 anos como questionado na box. Olha, 7 anos,3, né? O 7 é sempre metafórico, vocês sabem disso, vocês ex. É o X. E X é uma incógnita para qualquer outra coisa. Mas, na verdade, aqui nesse caso, a gente tem uma grande possibilidade de literalidade. Em primeiro lugar, não são 7 anos. Mesmo que fossem literalmente 7 anos, não são 7 anos. A GT, propriamente dita, ela é apenas 3,5. Na verdade, a grande mortandade de 2/3 da população, que é 66% da população mundial, é nos últimos 1 ano e meio. Ou seja, em 1 ano e meio, nós vamos ter a morte de 66% do mundo. Isso nem é 3 anos e meio, isso é 1 ano e meio. É os últimos 18 meses da GT é que serão realmente terríveis, que vocês, aquelas coisas que vocês imaginam de filme de apocalipse, correndo, bunker, meu Deus, pandemia, explosão, socorre, ajuda, planta, se afasta, foge. Isso aí é só nesses últimos dias, que são 18 últimos meses, ser literais. Vou explicar por quê. O físico aponta para o metafísico, é o entrelaçamento cósmico da triqueta, ou do hexagrama, ou do yin yang, tanto faz. Se o micro foi assim, é um vaticínio que o macro também será? Como foi o micro? Vou lembrar vocês. Vamos ao bem e vamos ao mal. A escatologia tem que ter dualidade. Mas enquanto pastor, padre, insiste na mentira de Lúcifer e anjo caído, nunca vai entender de escatologia. Vamos lá. O bem é triângulo para cima ou para baixo? O mal é triângulo para cima ou para baixo? O micro, portanto, é o triângulo para cima. O macro é o triângulo para baixo. Mas no tempo do micro, nós tivemos tanto para baixo quanto para cima, do bem e do mal. O bem esteve no micro, o mal esteve no micro. Bom, o bem também estará no macro, nós, e o mal também estará no macro. Assim como, uma coisa que vocês têm que entender é que todos os profetas, especialmente Yahshua, o Criador em carne, Jesus, utilizavam sempre na sua linguagem escatológica, utilizavam sempre a expressão
assim como. O que é como? O que é como? Como é linguagem paralela de dualidade. Como? Não tem fundo musical aqui, estou fora do programa, você escreva aí. Assim como. Tá vendo? Essa expressão aqui, você pode até desenhar e fazer assim, ó. Assim, delta. Como? Delta. Assim como é um paralelo linguístico. Comparações, relatividade, paralelos, é dualidade. É como tudo funciona. Percebe? Vou explicar. Assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Sodoma, assim como, porque é dark. Forever and ever, goodbye. Vocês não gostam da musiquinha? Forever and ever, goodbye. O que é esse delta aí? Esse delta é o assim como. Por quê? Se repete. Por isso que um sábio visionário profetiza, vê o futuro, porque os ciclos se repetem. Então vamos lá. Como foi no micro? Sabe o que aconteceu no micro? No ano 29, na verdade, com o erro de calendário 25, Jesus, que é o delta positivo, Dalat, a porta, iniciou quanto tempo de escola? Fala aí. 3 anos e meio. Então, meus amigos, Daniel micro, Daniel macro, já leu em Daniel? 1260 dias, 42 meses. Jesus está no micro, completando 3 anos e meio de trabalho, fechando no 33, ou com erro de calendário, no 29. Entendeu isso? Guardou os 3 anos e meio? 3 anos e meio do bem. Quem é que estava ali? Jesus. Era do bem. Tanto é que era do bem que ele dizia assim, ó: vai acontecer, será como, assim como, desta geração não passará, vou destruir tudo isso aqui. Você entendeu? Últimos versículos de Mateus 23 e todo o capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, entendeu? Aí, naquela geração aconteceu. No ano 66, Flávio Josefo e todos os historiadores dizem, no ano 66, os zelotes, que eram os mais legalistas, bíblias, dogmáticos, os mais judaizantes que existiam, começaram uma revolta contra o Império Romano para tomar do Império Romano a outra metade do controle de Israel, porque eles só tinham metade do controle, metade do dinheiro, metade do PIB. Isso culminou na invasão de Tito Flávio Vespasiano Justus Domiciano em 70 depois de Cristo e na destruição de Jerusalém. Sabe quanto tempo entre o início da revolta e o fim e a destruição, não ficando pedra sobre pedra, e revelarem? 3 anos e meio. 3 anos e meio de delta para baixo. Fogo no Monte das Oliveiras. 500 judeus crucificados por dia. Quem estava no telhado, no terraço, que as casas tinham terraço, que é de lá que eles oravam, Pai querido, para todo mundo que está passando na rua ver. Por isso que Jesus falou, cala a boca, não fica orando no terraço não. Né? Quem está no terraço não desça. Ai das grávidas. Então, tudo aconteceu aqui, ó, nessa destruição. Quanto tempo? 3 anos e meio de delta para baixo. Então, como que será nos nossos dias? Se isso daqui foi Jerusalém, agora será o mundo.
Os nossos dias são os mais pujantes, horríficos da história, muito mais do que os dias de Pedro, Tiago e João. Nem se compara. Nós teremos a destruição do mundo. Portanto, não vai morrer 2/3 de judeus, vai morrer 2/3 do mundo. No macro apocalipse. Como é que eu sei? Como é que eu saberei? Como será o macro? Será como dark, o micro. Essa literalidade acontecerá também 3 anos e meio de Jesus. Só que ao invés de Jesus, quem é que vai estar lá em Israel? Elias e Moisés, meus queridos. A lei e os profetas estarão lá durante 3 anos e meio. E nós aqui e aí, nos Estados Unidos, na Holanda, no Japão, sabe o que nós estaríamos fazendo? Dizendo o que Jesus disse em 1260 dias: desta geração não passará, não ficará pedra sobre pedra, vai acabar, o terceiro templo vai para o chão. Vocês sabiam que Deus, para ser o absoluto, Adonai, todo-poderoso, ele só gosta de chegar no final? Porque se ele chegasse no começo, ou na metade, ele não mostrava todo o seu poder. Sabe quem que é poderoso para mostrar todo o seu poder quando você está escrevendo uma linda história? Deus também está escrevendo uma linda história. Sabe como é que ele faz? Ele chega no final. Em todos os momentos da humanidade, conheça o teu Deus, ele sempre chegou no final. Deus nunca chega no começo nem no meio, é só no final. Então, quando eles estavam reformando esse templo aqui, ó, que começou antes de Cristo, pasmem, a reforma do segundo templo herodiana começou antes de Jesus nascer. E era o ano 66, quando eles estavam terminando de colocar os últimos mármores brancos no chão. Foi lá que Jesus olhou e disse assim: esse sal só serve para ser pisado pelos homens. Por quê? Porque eles jogavam sal para as pessoas não escorregarem. De tão lindo que era aqui. Que também, da mesma forma, os historiadores Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia dizem que os mármores brancos no templo de Salomão, reformado por Herodes, eram tão lindos que o sol batia naqueles mármores e você não conseguia olhar pro chão. Ficava cego, refletia a luz nos seus olhos, como neve. Então eles jogavam sal. Veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eles colocaram a última lajota, a última peça, a última, como é que eu diria? De mármore. Qual seria o termo correto? Lajota, pedra, a última pedra de mármore que eles colocaram, começou o final, o delta para baixo. Deus sempre chega no final. Olha o que Deus fez. Não ficará pedra sobre pedra, não é? Quando a reforma está acabando, terminou a reforma. Então quando é que a gente sabe que as coisas vão acontecer? Quando o terceiro templo estiver pronto, lindinho, bonitinho, erguidinho, Israel poderoso. Quando eles disserem assim: conseguimos, o mundo é nosso. É nesse momento que tu tens que olhar para cima. E eu estarei gritando aqui nesse programa. Mostra aqui essa cadeira. Estarei gritando aqui e dizendo: é agora. Olhem para cima. Aí é momento de dizer: olhem para cima. Agora não é momento. Então, o que vai acontecer? Serão também 3 anos e meio. Está entendendo ou não está entendendo? 3 anos e meio de macro igual, de delta, positivo, de chance, de oportunidade, de cáris, de graça para quem? Para todos nós e para Israel. Contagem regressiva, literalmente. Hoje eu tenho lá a contagem regressiva, naqueles dias será contagem regressiva literalmente. Eu vou estar na internet dizendo assim, ó, talvez eu erre por alguns dias, mas 1260, 1259, 1258, 1257, 1254, 1253, se aproxima. Eu vou estar lá, todo dia. Você vai ver que o título do vídeo vai dar lá, 1260, 1259.
Eu vou errar alguns dias, que não tem como saber exatamente o dia que começou, mas que eu vou chegar próximo. O que acontece? Aí vem o delta para baixo, que serão 3 anos e meio também, aí sim de GT. E se você não ouviu o que eu estou falando, você é um GT, um grande trouxa. Essa é nova. Então, o que acontece? É aqui que o Messias realmente se torna o Jeová Yahvé do Velho Testamento. É aquele que veio realmente para incorporar, materializar a destruição, a morte, a separação, a divisão. Isso aqui é só desgraça nesse tempo. E como que será? Como foi aqui. Só que olha que interessante, olha, se a gente for fazer um paralelo cósmico, como é que tudo começou no delta para baixo do micro? Com a revolta de quem? Dos bíblias legalistas zelotes, meu. Pensa isso aí, meu. Pensa. Ou seja, o que é que vai acabar acontecendo agora no macro? Os mais bíblias, mais místicos, mais legalistas, mais religiosos vão começar uma revolta. Que é o intento que eles querem lá de Apocalipse 17 e 18. E é aí, com essa revolta, quando eles terminarem o templo, o acordo está feito, vem o templo. Quando terminou de construir o templo, colocou a última pedra de mármore, inaugurou, começaram os primeiros sacrifícios. Quando essa revolta começar, então o Tito Flávio Domiciano Vespasiano Justus de agora, que hoje, por exemplo, hoje seria, eu não estou afirmando, mas hoje seria Jared Corey Kushner, vai ser o próprio destruidor de tudo isso, no que a gente vai chamar de terceira e quarta guerra em pouco tempo, mundiais. Entendeu isso? Então, o micro espelha o macro, o bem e o mal da escatologia original. Portanto, o hexagrama é a explicação de tudo. E na Bíblia original, eu mostrei muito além disso. Porque na Bíblia original, no Apocalipse original da Bíblia original, eu mostrei os revelares. Não adianta comprar, que acabou. Eu mostrei os revelares do seguinte. Olha lá. Olha quantos revelares de entrelaçamento. Primeiro, Moisés e Elias, que serão tidos como moradores de rua, mendigos. Escuta bem. Maltrapilhos, andarilhos. Mal falando hebraico fluentemente. Mal falando hebraico. Vão estar de frente no pátio do templo, não dentro do templo, contra esse sistema. E lá dentro estarão as duas bestas, o político e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote máximo ecumênico da religião judaica e o líder político. Esses dois juntos serão, de um lado, olha só, o falso profeta e o anticristo, dentro do templo, e lá fora Elias e Moisés, fora do templo. É isso que eu revelei na Bíblia original, os quatro se encontrando no entrelaçamento de hexagrama. E os judeus vão ter que escolher qual dos dois é verdadeiro. Os que estão bem vestidos ou mal vestidos, os que estão dentro do templo ou fora do templo, os que são yin ou os que são ex. Fora do templo, eles realizarão milagres para que os judeus acreditem. Eles farão o rio se tornar em sangue, parar de chover, e dentro do templo eles realizarão milagres, e o povo vai ter que escolher. No outro entrelaçamento extraordinário de grande revelare, quando Jesus desce, porque ele está em corpo, Jesus não desce, ele é o todo, mas como ele está em corpo, ele desce. Quando ele desce e se manifesta assim como subiu, ele está descendo como um delta. Ele é o delta, ele é a pedra angular. E ele desce como uma pedra mesmo.
Porque Daniel diz que ele é essa pedra lançada sem auxílio de mãos que destrói todos os reinos. Então quando ele vem assim, quem é que está aqui embaixo? O anti-Messias, o Messias de Israel, do sionismo, o líder mundial dele. E os dois se encontram. E mais uma vez, o entrelaçamento cósmico dual. Pode ver os dois se encontrando e a bandeirinha de Israel. Entendeu? Sem dualidade não tem escatologia original. Fica fácil assim, né?